Começa agora o programa Ensinos de Jesus, com Marciel Lobato, Pastor Jorge Duarte, Fábio Bolognese e Priscila Covo. Programa Ensinos de Jesus. Muito bem, povo de Deus, estamos com o programa Ensinos de Jesus e é sempre um grande privilégio estarmos aqui para mais uma rodada de conhecimento, uma rodada de perguntas e respostas em relação à Bíblia Sagrada, aquilo que nós devemos fazer. Hoje nós vamos falar sobre como que nós podemos encontrar a religião verdadeira. Percebemos que nós temos hoje no mundo 9 grandes religiões. O cristianismo ainda continua sendo a maior religião mundial, com 2,4 bilhões de pessoas. Mas temos outras religiões, como o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo e outras que estão também no rol de grandes religiões. Mas só entre os cristãos, nós temos cerca de 50 mil igrejas diferentes. E a pergunta que se faz é: será que temos como identificar, segundo a Bíblia, a igreja verdadeira? Nós estamos aqui com o programa Ensinos de Jesus e mais uma vez estamos com os nossos amigos aqui, que sempre fazem parte do programa e junto comigo dirigem e fazem o programa. Vou começar hoje pelo Dr. Fábio, que é o nosso diretor técnico aqui do programa Ensinos de Jesus. E eu sei que ele trabalha bastante para que você que está nos ouvindo pela rádio, você que está nos vendo pelo YouTube, possa ter uma boa imagem e também possa ouvir bem aquilo que nós falamos aqui. Tudo bem? Marcel, tudo bem? Olá a todos, os ouvintes e quem também nos acompanha pelo YouTube. Que bom nós podermos estar aqui mais uma semana, respondendo perguntas, trazendo mais informações, da Palavra de Deus, e que Deus possa nos acompanhar nesse estudo da Palavra. Sempre, como eu falo, reforço aqui, você não nos acompanha ainda, não nos inscreveu na nossa página do YouTube, se inscreva, @IASD Nós estamos lá semanalmente com o programa Ensino de Jesus e também com vários outros conteúdos, Entre lá, dá uma olhada na nossa página, você que gosta de aprender mais sobre a Palavra de Deus, e que Deus possa nos acompanhar, Marcelo, e nos abençoar nesse estudo da Palavra de Deus. Muito bem. E ao seu lado, aqueles que estão no YouTube já estão vendo, mas aqueles que estão no rádio não sabem que a doutora Priscila é a pessoa que faz todas as nossas leituras aqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Ela não fica, ela procura mesmo na Bíblia, ela não vem com tudo pronto não, tá? Falou o texto, ela vai lá, acha o texto e lê. E além da leitura dela, também os comentários dela. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Marcel? Tudo bem, Fábio, Pastor Jorge? A todos que nos ouvem, que venham, e sejam todos bem. Não menos importante, Pastor Jorge Duarte, o homem que nós colocamos o conhecimento dele à prova aqui. Nós direto fazemos perguntas e às vezes ele fala, não era para ter feito essa, mas nós fazemos, mas ele se sai, ele dá a resposta dele. Pastor, tudo bem? Tudo bem, Marciel? Alegria estarmos juntos aqui para mais um programa Ensino de Jesus. Amigos ouvintes desse programa, uma alegria poder falar com vocês agora e participar mais uma vez nessa temporada na série Ouvindo a Voz de Deus. Vai ser uma bênção o tema de hoje. Preste muita atenção, que você vai aprender coisas fantásticas e tirar muitas dúvidas, com certeza. Muito bem, vocês que estão nos ouvindo aí pela Rádio Mercosul 91.7, Rádio Icaraíma, Rádio Mercedes, Rádio Pato e Rádio FM, sejam todos muito bem-vindos a este programa, o programa Ensinos de Jesus. Nós vamos ouvir um prefixo, que é a nossa música tema, e já na volta nós estaremos orando e começando então os questionamentos, como descobrir a identidade da igreja verdadeira.
aproxima. Já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus Muito bem, amigos ouvintes do programa Ensino Jesus. Estamos de volta depois desta linda música que é o nosso prefixo e a nossa grande esperança também. Convido você a abrir o coração antes de abrir a palavra de Deus. Vamos orar? Ore comigo agora. Querido Jesus, nosso maravilhoso Salvador, uma alegria, Senhor, poder participar juntos com esses amigos no programa Ensino Jesus. Nos abençoe de maneira muito especial agora. O tema de hoje nos ajuda a compreender. Se o Senhor tem uma igreja, a tua palavra diz que a igreja do Deus vivo, tu tens uma igreja, Senhor. Mostra-nos o caminho, como descobrir na tua palavra qual é esta igreja e participar dessa igreja, porque sabemos que o Senhor vai voltar e queremos fazer parte do povo de Deus que aguarda e se prepara para a volta de Jesus. Abençoe esse amigo, essa amiga que ora comigo agora. Que a paz do Senhor Jesus inunde esse coração, abra a mente, abra os olhos para ver e ouvir qual é a tua vontade, o teu desejo para as nossas vidas. Entrega este amigo, esta amiga nas tuas mãos. No nome poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, eu quero aproveitar esse momento e mandar um abraço para os nossos irmãos lá de Terra Roxa, os nossos ouvintes de Terra Roxa. Nesse final de semana, no domingo à noite, eu estive na Igreja Adventista do Sétimo Dia e fiz uma pregação lá, tínhamos muitos amigos lá. E também quero mandar um abraço especial para os nossos irmãos aqui do Paraguai. Vocês que estão nos ouvindo e têm condições, pegue a sua Bíblia, porque agora nós vamos começar realmente o estudo de hoje. O estudo de hoje ele nos chama muita atenção porque ele vai nos mostrar como que nós podemos identificar a igreja verdadeira. Como eu disse no início, nós temos hoje, só dentro do mundo cristão, mais de 50 mil religiões, ou seja, são 50 mil ramificações do cristianismo. E hoje nós vamos entender através da Bíblia como é que nós fazemos para então identificar de fato qual que é a igreja verdadeira dentro dessas 50 milhões de denominações. Pastor, a Bíblia Sagrada, ela é o nosso guia de estudo aqui e é o nosso guia para a nossa vida. Tudo que nós falamos aqui ela tem que estar embasado na Bíblia Sagrada. As respostas que são dadas aqui durante este programa, o programa Ensino de Jesus, não pode ser eu acho, eu penso, não. As respostas nossas, elas são embasadas através de textos bíblicos, né? E agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é a recomendação da Bíblia para que nós possamos, então, encontrar essa igreja verdadeira da qual nós vamos estudar aqui hoje? Muito bem. Quem sabe estamos falando com alguém preocupado, já se questionou como encontrar a igreja verdadeira no meio de tantas religiões, né? Eu costumo dizer assim, se todas as igrejas estão certas, a Bíblia está errada. Mas se a Bíblia está certa, a maioria das igrejas estão erradas. Todos os caminhos levam a Roma, será? Vamos ver alguns textos. Vamos começar aqui, 1 Timóteo 3, versículo 15. Qual é a grande recomendação do apóstolo Paulo para encontrarmos a verdade? 1 Timóteo 3,15 diz assim: para que se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna, baluarte da verdade. Então, Paulo está dizendo, querido amigo, querido ouvinte,
Se ele tardar, vamos repetir essa parte do verso só para a gente reforçar. Se eu tardar, faça o quê? Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do vivo, coluna e baluarte da... Com Deus tem uma igreja, Marcelo. E essa igreja ela é baseada em colunas da verdade. A verdade. Um outro texto bem interessante é João 7,17. Diz assim: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim. O que a palavra de Deus está dizendo aqui, amigo? Se você quiser fazer a vontade de Deus, se você quiser saber qual é o caminho, você é uma pessoa sincera, você tem buscado a verdade, você vai saber qual é este caminho, se essa doutrina, se o que nós estamos falando aqui é verdade ou não. E o programa Ensino Jesus, ele tem uma proposta: falar somente o que está na Bíblia, só o que está na palavra. O que a própria Bíblia fala dela mesmo em João 17, verso 17? Senhor, o João 7,17, né? É muito interessante, uma coisa que eu acho que é base. A gente acaba não levando isso em consideração, mas a disposição de obedecer, ela precede até a própria compreensão da verdade. O que quer dizer isso? Que muitas vezes nós temos ao contrário disso, né? Pessoas que obedecem seguindo uma tradição, seguindo o que aprendeu, e não tem aquela predisposição de amor a Cristo para tentar descobrir o que é a verdade, a ponto de chegar em um tipo de compreensão e falar: opa, eu não vou entrar nessa conversa aqui, não, porque eu aprendi que não é assim, né? E não quer saber se a Bíblia fala ou não fala, quer saber o que o fulano falou, o que o ciclano falou. Então, assim, a verdade espiritual, ela não é reconhecida apenas pela capacidade intelectual nossa, mas é necessário um coração sincero e disposto a receber a verdade, né? Não é por... o cara é inteligentíssimo, tem o pós-doutorado em teologia. Beleza, mas e teu coração está aberto para estudar a palavra de Deus? Eu acho que é esse o conceito, né? Até porque a inteligência e a sabedoria são coisas bem distintas. Com certeza. Você ter conhecimento é uma coisa, ser sábio é outra, né? É interessante aqui em João, já que nós estamos nesse texto, né? Capítulo 7, Jesus respondeu no verso 16. Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. E aí vem o texto que a Priscila leu: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, quando a pessoa quer fazer a vontade de Deus, ela conhecerá a respeito da doutrina, se falo por mim mesmo, né? Se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Tem um texto em Mateus, Priscila, Mateus capítulo 7, o verso 21. É muito importante esse texto, Marcel, que esse texto nos ajuda a compreender que não basta falar em nome de Deus, não basta pregar em nome de Deus. O que o Mateus escreveu? Mateus 7, 21. Depois a gente pode ir até o verso 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, Priscila e amigo ouvinte, o que nós precisamos? Descobrir qual é a vontade de Deus. As pessoas, muitas vezes, eles não buscam qual é a vontade de Deus, mas procuram uma igreja que tenha... eu quero uma igreja que eu gosto da música, eu quero uma igreja que eu gosto do pastor, um sermão bonito, simplesmente, que não me machuque, que eu não tenha que mudar muitas vezes. Eu tenho a liberdade de fazer as coisas que eu gosto. Na verdade, esse é o problema maior, né, pastor? A dificuldade de acertar uma doutrina bíblica, ela não está na falta de evidências, nunca esteve, mas nas consequências práticas que aquilo produz. E muitas vezes é você abandonar alguma coisa, é você deixar de fazer. Por isso que nós vamos ver mais para frente, existem hoje mais de 50 mil denominações cristãs. Por quê? Porque tem cada denominação específica para cada pessoa. É a igreja se adequando à pessoa, né? Como se não fosse o contrário. É como se fosse, muitas vezes, a igreja, para algumas pessoas, como se fosse um restaurante. Sim, onde exatamente. Você pega um cardápio, um menu e escolhe o prato. Eu não gosto de peixe.
então eu vou comer carne. Ah, eu não gosto de carne, então eu vou comer ovo. E aí vai indo, né? Cada igreja. Mas o que dizer? O que dizer de uma igreja que faz milagres e que faz chover, faz descer fogo? Isso é suficiente? Seria suficiente? Vamos ver o que diz a Bíblia? Vamos lá, então. Continuando em Mateus aqui, Mateus 7, a partir do verso... Acho que podemos repetir o verso 21 e daí ir até o 23. Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome exprimimos demônios, e em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi exatamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vos praticais em... Então, Marcelo e amigo ouvinte, não é tudo que diz em nome de Deus, não é tudo que prega em nome de Deus que está fazendo a vontade de Deus. Esse texto de Mateus me diz que muitas pessoas fazem milagres, profetizam, curam, e Jesus vai dizer, nunca conheci vocês. Por quê? Onde tem milagre, tem um poder, mas nem todo milagre vem de Deus. Satanás tem poder também. A Bíblia diz que até fogo do céu faz descer. Algumas pessoas buscam uma religião porque tem milagre, tem alguma coisa acontecendo. Quem é o pai da doença? Quem é responsável pelas enfermidades? Satanás. E se ele coloca, ele pode tirar? Pode pôr e pode tirar, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque quando eu estava estudando a palavra de Deus, quando eu compreendi a questão da verdade, eu tive uma conversão sincera. Por quê? Porque eu fiz o caminho ao contrário, eu não quis saber qual igreja que era verdadeira. Eu descobri o que Satanás fez com a verdade. E esse é o ponto-chave. Você saber que a verdade sempre esteve ali na Bíblia. Sempre estava ali. Mas o que Satanás fez e faz até hoje para relativizar a verdade. Que muita gente está sendo enganada. Exato. Né? E Satanás não está só relativizando a verdade. Nós vamos ver que Satanás está relativizando a família, Satanás está relativizando tudo é relativo hoje, né? Ele está destruindo as colunas da verdade. Exatamente. Porque aqui nessa pergunta que foi feita, né, qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira? Então a igreja verdadeira, ela é conhecida primeiro pela doutrina. E doutrina baseada especificamente na Bíblia. Na Bíblia. Doutrina é igual a costumes, tradições? Não. É diferente, né? Então costumes passam, doutrina não. Por exemplo, matar é uma doutrina, não matarás, é um mandamento. Foi errado nos dias de Adão. Quando Caim matou o irmão, foi errado. Deus o puniu. Continua sendo errado hoje. Exatamente, não muda. Outra coisa, João usa a palavra doutrina e Paulo usa a mesma palavra, só que diferente. Coluna. Então, doutrina na Bíblia é coluna. O que mais? Então, nós vamos seguir 8 colunas bíblicas, né? Que mantém a igreja do Deus vivo nessa terra. São 8 colunas ou 8 doutrinas básicas. Bom, se você que está nos ouvindo, está nos assistindo, agora é o momento de você se concentrar, porque a partir de agora nós vamos, através da Bíblia, explicar aqui as principais colunas que sustentam a Igreja de Deus. Então preste bem atenção, e aí você já coloca um papel e você vai ouvindo qual a primeira coluna, a segunda, a terceira, e faça um paralelo com a igreja que você participa, se ela faz exatamente o que diz essas colunas da verdade que nós vamos passar a falar e ler sobre elas aqui. Na Bíblia, né? Na Bíblia. Nós não vamos dizer eu acho, né? É a Bíblia. Pastor, Vamos buscar descobrir que colunas são essas, né? A Bíblia fala qual é a primeira coluna que sustenta a igreja de Deus? Fala, amigo ouvinte, e fala claramente em Efésios 2, verso 19 e 20. Você vai ouvir agora Efésios 2, versículo 19 e 20. Vamos ouvir. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Pedra angular, a pedra principal, né? Aqui, Paulo está falando de uma construção. A igreja de Deus é uma construção.
Então, outra coisa muito importante aqui, que somos família de Deus. Então, a igreja que é também chamada de a família de Deus. E, Marcel, são 2 pontos importantes, amigo ouvinte. A igreja de Deus, ou a família de Deus, ela é fundamentada, fundamento dos apóstolos, no Novo Testamento, né? Correto. No Antigo Testamento é o quê? O fundamento dos profetas. Então, é uma igreja que... Então aqui já não há uma distinção, veja bem. Há alguns que falam assim, não, é só o que está escrito no Novo Testamento que a minha igreja segue. O apóstolo Paulo fala aqui em Efésios que a igreja verdadeira ela é fundamentada no fundamento dos apóstolos e no fundamento dos profetas. Os profetas são aqueles que escreveram lá no Velho Testamento. Os apóstolos são aqueles que escreveram e fizeram parte do Novo Testamento após Cristo ter vindo aqui, morrido na cruz, ressuscitado e voltado para o céu. Então, essa distinção que alguns fazem, dizendo assim, não, é só o Novo Testamento ou só o Velho Testamento, não condiz com a coluna da verdade da igreja verdadeira. É o princípio sola escritura e tota escritura, né? Sola e tota escritura que... Somente a escritura e toda ela. Toda ela, né? E lá nós temos um texto, não sei se vamos ler daqui a pouco ou não, onde diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura está em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Outra coisa muito importante, reforçando o que nós já dissemos aqui, uma igreja verdadeira, ela tem sua base lá, começa lá no Antigo Testamento e perpassa toda a Bíblia, né? Se a gente pegar as doutrinas principais, lá no Éden, Adão tinha a família e mais a saúde, os princípios de saúde. Lá no Éden, Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, o sábado já está ali, né? E com certeza todos os demais mandamentos. Outra coisa, a igreja de Deus vivo tem Jesus como a pedra principal, a pedra angular. Em Atos capítulo 4, verso 11, olha que coisa maravilhosa. Atos 4, 11, falando sobre Jesus. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Este Jesus, o verso 12 diz o quê? E não há salvação em nenhum outro, que abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então Jesus é a pedra principal. A salvação é unicamente através de quem? Então a igreja verdadeira tem essa base na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, mas Jesus é o centro. Sabe o que é interessante, pastor? É bom que se saiba que a história ela está aí para ser vista e contada, né? Muitas pessoas hoje rejeitam o Antigo Testamento ou algumas coisas do Antigo, mas rejeitam achando que estão fazendo isso em nome de Deus ou porque Jesus Cristo fez. E se você for estudar história mesmo, estou falando de Bíblia, não estou falando de história, você vai ver que essa rejeição ocorreu pela todo um contexto histórico de alteração, de mudanças, por exemplo, do próprio cristianismo. O próprio cristianismo, para se tornar o cristianismo, ele queria deixar de lado o judaísmo e colocou muitas práticas judaicas, como a igreja romana, vamos dizer assim, sendo não necessárias de prática. Nós falamos isso no batismo no estudo passado, né, que foi sendo mudado porque não queriam se parecer com os judeus, né? Além do batismo, o dia de guarda, né? O dia de guarda, o sábado, que foi alterado por conta da questão dos pagãos, principalmente ali de Roma, né? Que foi... E também para se distanciar dos judeus. E se você estuda hoje isso da história, você vai pegar um Flávio Joséfo, né? Que é um historiador antigo. O Flávio Joséfo fala isso. E a igreja romana fazia isso, ela deixava de lado os... Então, assim, muitas pessoas acham que estão obedecendo a Bíblia, mas na verdade está obedecendo uma tradição de homem, né? Eu iria um pouco mais longe. Eu diria que essa é uma estratégia de Satanás. Sim, óbvio. Para nos desviar da verdade. Óbvio. Então, a gente precisa entender que Satanás está agindo por trás disso, querendo
nos afastar da verdade. Por quê? Conhecereis a verdade Nos libertará. e quando você rejeita a verdade, com certeza estamos do lado de Satanás, né? Porque ele é um mentiroso, pai da mentira, né? Verdade. Pastor, o tempo ruge contra nós, né? Voa, né? Tá, nós já falamos da primeira coluna. A primeira coluna ela é fundamento dos apóstolos, Novo Testamento, fundamento dos profetas, o Velho Testamento. Só antes de você entrar na próxima pergunta, já que tocou no Antigo e Novo Testamento, Certo. Atos capítulo 24, verso 14. Atos 24, 14, dá para a gente ter uma ideia do que o Fábio já falou? Como é que Fábio, Paulo considerava toda a Bíblia, as doutrinas passadas, os profetas? O que a Bíblia diz em Atos 24, 14, o amigo ouvinte? Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que acham seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos do profeta. Então, Marcelo, Paulo diz assim: eu acredito nesse caminho que vocês chamam de seita, eu sirvo a Deus nesse caminho, vivendo, crendo em tudo que está escrito nos profetas, né? E na lei. E a Bíblia que Paulo tinha na época, qual era, pastor? Era simplesmente, ou de maneira especial, o Antigo Testamento. O Pentateuco e os profetas, né? Porque o Novo Testamento está sendo escrito, né? Ainda não estava formado. Ele faz parte do Novo Testamento e é legal ele falando ali, ó, vocês estão chamando a gente de seita, mas a gente segue o que vocês seguem também. Então, né? E Paulo é taxativo em todas as coisas. Todas as coisas. Ou seja, ele está justificando uma coisa que a gente, que agora, 2000 e bolinha, a gente fala que não é para agora, né? O Paulo tá tão certo que esquece aquele Antigo Testamento lá que não precisa mais, não serve para nada. E interessante que Paulo fala assim, né? Eu sigo, né, o mesmo que vocês seguiram, mas com uma diferença, né? Paulo não seguia as tradições. Ele só seguia o que estava exatamente no De livro. acordo com a palavra de Deus. Exato. E se nós pensarmos em Jesus Cristo, que ele é a pedra principal, ele é o grande construtor, quando chega em Mateus capítulo 5, no grande sermão da montanha, o mais importante sermão de Jesus Cristo, ele não amoleceu, ele não suavizou. Quando diz assim, vocês pensam que adultério é ter relação sexual com alguém, eu digo para você que se vocês olhar com intenção impura para uma mulher, já adulterou. Vocês estão falando que matar, você tem que ir lá e tirar a vida da pessoa? Se no teu coração você odiar essa pessoa, você já cometeu o assassinato. Então Jesus ele foi mais além, né? Ele aprofundou a lei, ele tirou algumas coisas erradas e ele mostrou realmente o significado da lei de Deus, da doutrina verdadeira, bíblica. Pastor, vamos para a segunda coluna? Vamos lá. Então vamos entender aqui qual é a segunda coluna que sustenta a igreja de Deus. Então, em Atos 16, verso 30, 31, e o capítulo 4, verso 12, nós já lemos, vamos repetir. O que diz Atos 16, verso 30 e 31, Priscila? Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Então, a igreja verdadeira, ela acredita que a salvação ela é unicamente através de Jesus Cristo. Vamos repetir Atos 4, 12. 4. Então, Paulo estava pregando ali para um carcereiro que iria se matando, ia suicidar-se, e Paulo ouve do carcereiro a pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo falou: crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo, vai ser salvo você e a sua casa. Talvez nesse momento estamos falando para um amigo, uma amiga desesperada. Eu posso fazer para ser salvo? Quero convidar você a ir a Jesus Cristo. Jesus fala assim, vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vou um pouco mais. Venha a Jesus para ser salvo. O que diz Atos 4:12, Priscila? E não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Marcelo e amigos ouvintes, não tem salvação em nenhum outro nome. A salvação, a Bíblia diz que é unicamente através de quem? Jesus Cristo. Mas vocês cristãos não gostam de Maria. É verdade isso? Vamos mudar, né? Não é nós cristãos, nós evangélicos, protestantes, os nossos irmãos católicos imaginam que nós não gostamos de Maria. Mas essa frase, ela é verdadeira ou não? Não, não é verdadeira. Nós temos um carinho muito
especial por Maria, um respeito muito especial. A única questão é que nós entendemos que a salvação não precisa de intermediários. Nossa salvação ela é única e exclusivamente por Cristo Jesus. O texto acaba de dizer aqui, né? Não há salvação, Atos 4:12, não há salvação. Você confira na sua Bíblia, examine o coração, não há salvação em nenhum outro, a não ser em Cristo Jesus. A oração, então, aquela oração, Salve Maria, teologicamente, né? E o Papa falou alguma coisa sobre isso agora, né? Há poucos dias atrás. Salve Maria, ela tem, teologicamente, ela não está correta, ela não está de acordo com a Bíblia. Agora, um amigo meu me disse esses dias... Estou cortando um pouquinho. Ele disse que Maria não é co-salvadora. Ou seja, ela não ajuda na salvação. A salvação é única e exclusivamente por Jesus. É isso que o Papa falou. De acordo com, de acordo com o texto bíblico. Exatamente. Mas na verdade a igreja tem esse posicionamento e chutou alguns, né? Mas eu creio que a própria igreja católica fez isso porque eles estão percebendo uma resistência. Não, é que estão passando do limite, certo? Vamos dizer assim, uma ala mais fervorosa ali, chega a passar dos limites com relação à questão de Maria. Mas esses sempre foi o posicionamento da igreja, mas é aquele posicionamento assim, igual, olha, Coca-Cola faz mal, entendeu? Mas Que fique registrado que faz mal. E que fique registrado nesse programa que a gente ama Maria, ela é espetacular. Deus não escolheria qualquer pessoa para ser a mãe do seu filho. Ela foi espetacular. Ela é espetacular, né? Porque na sua biografia, né? Na sua biografia, porque Maria também está aguardando a segunda vinda de Jesus. Na Bíblia não fala nada sobre ela, a ressurreição dela, né? Uhum. E quando Jesus precisou entrar em ação, ela veio, sim, ela falou com ele. E ele falou, ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria, ela é fantástica e quando alguém fala mal de Maria, realmente não compreendeu ainda o papel e a função de Maria. Há um texto também, esses dias falando com um amigo meu, ele disse assim, não, tudo bem, salvação é só por Jesus. Mas intercessão, daí podemos, a gente vai, apóstolo Pedro, né? São Pedro, São Jorge, não sei se São Jorge foi alguma coisa, né? Um grande homem, né? Jorgão. E a própria Virgem Maria. O que a Bíblia diz? 1 Timóteo 2, verso 5 tem a resposta. Posso ter um mediador, um outro intercessor? Salvador é só em Jesus. Atos 4:12, não tem outro. Agora a questão da intercessão, vamos ver o que a Bíblia fala também, né? É muito importante isso, né? Porque às vezes as pessoas falam tradição, Sim. mas não conhecem a palavra. Então, amigo ouvinte, pega uma caneta, anota esses textos, vai lá, confere na sua Bíblia, olha lá. Para você não ser enganado, para você não ser iludido, porque nem todo que diz o quê? Amém. Senhor, Senhor, né? Entrará no reino do céu. O que diz 1 Timóteo 2,5? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Há um só Deus, Um só mediador. entre Deus e os homens. Eu estou aqui no meio de 3 advogados. Olha que encrenca, né? Ou não, né? Coisa boa. Poxa, você... Não, vocês conhecem de leis, conhecem... O que é mediador? Quem vai falar aí? O senhor tem uma ideia, mediador é aquele que intermedia algo. Por exemplo, nós somos mediadores. Eu, a Priscila e o Marcial, nós temos uma coisa que chama ius postulandi. Explica aí, rapaz. Que nome isso Isso quer dizer que somente nós podemos pedir algo para o juiz. Em 90% dos casos, existem exceções, mas vamos colocar isso aí como... Ou seja, se o senhor chegar para pedir alguma coisa para o juiz, se não for através de mim, ele não vai te ouvir. Quando uma pessoa é presa e não tem dinheiro para pagar o advogado, o que o Estado tem que fazer? Ele disponibiliza um advogado. gratuitamente para a pessoa. Somente o advogado pode postular ou pedir. Ele tem esse ius postulandi, que é o poder de postulatório. Prerrogativo. Na minha linguagem comum aqui, de leigo nessa área, né? Eu diria que somente o advogado pode representar a pessoa. Exatamente. Então, amigo ouvinte, para ficar claro aqui, Marcelo, só tem um Salvador. Quem é ele? Jesus Cristo. E só tem um mediador. Aí diz Jesus Cristo, o homem. Então, Jesus Cristo, ele é Deus, mas ele é um representante da humanidade. Por isso que ele veio como homem. Então, a igreja verdadeira, a segunda coluna, ela crê que Jesus é o único Salvador e o único advogado, o único mediador entre nós e o nosso Deus. Muito bem, vocês que estão ouvindo o programa aí,
as rádios que nós já citamos aqui, nós vamos ter uma pequena pausa e já nós voltamos para o programa Ensinos de Jesus, que será uma bênção. O homem pode fazer planos, mas o agir, o querer e o efetuar é de Deus, que é o Criador. Ele é quem cuida, Ele é quem coloca as coisas no seu devido lugar. Então descanse, não se preocupe. Posso até imaginar que o meu amanhã será bem melhor, mas não posso me esquecer que meu futuro está seguro em Deus. Amém. Posso até imaginar que o meu amanhã será bem melhor, mas não posso me esquecer que meu futuro está seguro em Deus. Michele Manoeli. Ele vai cuidar, vai mudar, vai deixar tudo em seu lugar. Ele vai agir, transformar, e no tempo certo irá te honrar. E ele vai cuidar, vai mudar, vai deixar tudo em seu lugar. E ele vai agir, transformar, e no tempo certo irá te honrar. Esse é o canto do povo que descansa nos braços daquele que o criou. É um canto de paz, é um canto de regozijo, de alegria. Posso até imaginar que o meu amanhã será bem melhor, mas não posso me esquecer que meu futuro está seguro em Deus. E Ele vai cuidar, vai mudar, vai deixar tudo em seu lugar. E Ele vai agir, transformar, e no tempo certo irá te honrar. E Ele vai cuidar, vai mudar, vai deixar tudo em seu lugar. E Ele vai agir, transformar, e no tempo certo irá te honrar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, Pois sei comigo está e aí. mesmo que esteja escuro, em tua promessa eu me asseguro. Minha vitória eu sei já vai E chegar. ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Não temerei, pois sei comigo está aí, mesmo que esteja escuro. está. Em tua promessa eu me asseguro. Minha vitória eu sei já vai chegar.
confiamos na tua provisão, Deus. O Senhor nos criou, sabe melhor do que nós quem somos. Posso até imaginar que o meu amanhã será bem melhor, mas não posso esquecer que meu futuro está seguro em Deus. Obrigado, Senhor. Muito bem, estamos de volta com o programa Ensinos de Jesus. Queremos deixar um grande abraço a você que está nos carregando aí através do rádio do seu carro, você que está em casa, você que está nos ouvindo na rua. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o programa Ensinos de Jesus e nessa temporada nós estamos trabalhando os temas do nosso guia de estudo chamado Ouvindo a Voz de Deus. Estamos com o programa hoje Como Identificar a Igreja Verdadeira. Nós já falamos aqui de duas colunas, né? A primeira coluna fala que a Igreja de Deus ela é sustentada através do fundamento dos apóstolos e do fundamento dos profetas. Foi explicado também que o fundamento dos apóstolos é o Novo Testamento e que o fundamento dos profetas é o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Depois nós passamos pela segunda coluna, onde a Igreja Verdadeira ela prega que a salvação é unicamente através de Jesus Cristo. E também entramos no assunto da intercessão, já que Cristo é o único Salvador. A Bíblia, através do livro de 1 Timóteo, capítulo 2 e 5, também nos mostrou que Cristo também é o nosso único intercessor. E agora nós vamos para a terceira coluna. Pastor, qual é a terceira coluna, biblicamente falando? Muito bem, amigos. A terceira coluna é a grande esperança adventista. Está em João, capítulo 14, verso 1 a 3. Vamos ouvir ali. Que coluna é essa? Ou seja, que doutrina? Porque colunas e doutrinas são a mesma coisa aqui na Bíblia. João 14, 1 a 3. Diz assim: Evangelho de João, né? Capítulo 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, a terceira coluna da verdade é a doutrina, o ensino sobre a volta de Jesus. E esse é um ensino muito importante. Nós somos adventistas. O que significa ser adventista? Adventista é aquele que aguarda o advento de Jesus, ou seja, a segunda volta de Jesus. Se tem uma igreja que almeja, prega, ensina sobre a volta de Jesus, é a igreja adventista, adventista do sétimo dia. Agora, sobre a volta de Jesus, essa doutrina ela é muito importante a gente relembrar algumas coisas aqui. Como Jesus vai voltar, né? Para quem ele vai voltar? Vamos a Mateus 24. Os discípulos fizeram uma pergunta, inclusive, aqui em Mateus 24, 3, né? Que sinais haverem da tua vinda? Quando seriam essas coisas? Mas Mateus, Priscila, capítulo 24, o versículo 30 e 31, o que diz esse texto sobre a volta de Jesus? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vir das nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, as quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. 4 ventos aqui, entenda-se 4 pontos cardeais. É muito interessante esse texto, e a pergunta que a gente levanta dele é: como Jesus vai voltar? Quem vai ver Jesus voltar, Marcelo? O que esse texto nos diz? Inverteu as perguntas aqui agora. Agora sou eu que respondo, né? Mateus 24 e... Versículo 30. Por que estou levantando isso aqui? Porque muitas pessoas creem na volta de Jesus, mas tem sido ensinado, muitas igrejas, religiões, líderes, têm ensinado um erro teológico terrível, né? Com respeito à maneira como Jesus vai voltar. E muitos serão enganados, porque Satanás vai imitar a volta de Jesus. Pastor, o versículo 30 do capítulo 24 diz assim: então
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E o verso 32, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Então, Então Jesus vai vir visível. Então, a segunda vinda de Jesus é um evento visível. E mundial. Mundial, né? Isso é reforçado aqui nos versos, em Mateus 24, verso 30, ou melhor, verso 23. Pode ler para nós, Priscila, ali, pode descer um pouquinho até o verso 25. O verso 27 compara o relâmpago. Mas vamos ler a partir do verso 23 até 24, versículo 23, isso? em diante. Isso. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenha predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se sepultos. Amigo ouvinte, esse texto aqui está falando da volta de Jesus. E como já dissemos, a volta de Jesus será um evento visível, todo olho verá. Em Apocalipse 1,7 diz que até eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os que transpassaram. Então, a volta de Jesus é um evento visível. Esse texto está alertando, se alguém disser que Jesus veio lá no Japão e você não viu acontecer aqui onde você está, aqui em Guaíra, na região, não acreditem. Se Jesus apareceu lá nos Estados Unidos e não está aqui ao mesmo tempo, não acreditem. Então a vinda de Jesus é como um relâmpago, não no aspecto da rapidez, assim como o relâmpago se mostra brilho. Então esse é um fato que eu queria trazer aqui, né? Não, e é interessante também, pastor, porque ele muita achar que ele vai vir. Tem um ensino. Atos 1:11 fala que ele vai voltar do mesmo jeito que ele subiu. Visível, né? Não, e assim, corporalmente, física, é ele mesmo. Né? Ele mesmo, não é uma pomba, não é um espírito que sei lá que fez uma procuração, veio outro. É ele que vem, entendeu? Ele vem, vai vir, né? Isso é importante porque existe um ensino de um arrebatamento secreto. Sim. E muitas igrejas estão ensinando isso. Cuidado, o motorista desse carro pode desaparecer a qualquer momento, o piloto sumiu. Existe um livro chamado... Quando eu era aeromoça, eu tinha um medo desse negócio. Você já pensou se o piloto sumisse? Como é que nós ia fazer? Pois é. Mas essa é uma doutrina mentirosa. As pessoas que ensinam dessa forma, que um arrebatamento secreto, não estão ensinando verdadeiramente a Bíblia. Todo olho verá. Nós sabemos que Jesus virá em 1 Tessalonicenses 4,16, diz que algo vai acontecer grandioso. O que vai acontecer ali? 4,16? Isto. Porquanto ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por ocasião da segunda vinda de Jesus, os anjos estarão trocando trombetas, muito som, sepultura se abrindo. Então será um momento espetacular. Seria secreto tudo isso? O maior momento apoteótico, né? Então Satanás, ele quer dizer assim, Jesus vai vir secretamente, ele quer enganar, Satanás vai enganar, vai tentar enganar alguns. Mas, pastor, não diz a Bíblia que é como um ladrão? Esse verso está dizendo, no aspecto de pegar de surpresa quem não se preparou. Mas é um ladrão fazendo um barulhão, roubando uma carreta, fazendo um barulho tremendo. Então a volta de Jesus é um espetáculo grandioso, o céu estará iluminado. Nós já estudamos sobre isso, né? E assim, é um evento que ali marca o final dos perdidos, né? Porque ali os perdidos vão morrer. Ali, com a volta de Jesus, quem não estiver salvo, a terra vai tremer e vai todo mundo. Apocalipse capítulo 6 fala que todas as ilhas foram movidas dos seus lugares. Apocalipse 6, a partir do verso 13, 14 ali, ó. Os reis da terra, os comandantes vão clamar, né? Será um momento, então, todo olho vai ver. Então a volta de Jesus é o maior evento para quem se preparou. Será um momento extraordinário, lindo, maravilhoso.
para quem se perdeu. O que a Bíblia diz, Priscila? Apocalipse 6, 14. A partir do verso 14, 13, 14. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos e todo escravo e todo livre, que se esconderam nas cavernas e nos penhascos e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconda-nos da face daquele que se assenta no trono da ira, porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode permanecer em pé na presença? Então, esse é o momento da volta de Jesus, as ilhas se movendo, enfim, terremotos. Imagine, aconteceu esse terremoto há poucos dias ali na Venezuela, né? 39 segundos, ou o que fez? Imagine um terremoto mundial. Mas Isaías fala de um texto, tem um texto em Isaías que fala assim, que um grupo de pessoas vai dizer: este é o nosso Deus a quem nós estamos aguardando. Então, esse texto é fantástico. Então, a diferença entre os que estão desesperados e os que estão aguardando a volta de Jesus. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Nós vamos ouvir mais uma música e encerraremos o programa. O pastor estará fazendo a sua oração pastoral por nós. Quando a tempestade chega ao coração e nuvens cobrem todo o céu de escuridão, eu ouço a voz de Deus sussurrar pra mim: eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Se eu caio, ele me estende a mão. Com o seu amor, ele me mostra a direção. Mesmo pelo vale da morte, eu não irei temer. Tua palavra diz que tudo vai ficar bem. Sei que nele eu posso confiar. Tudo vai ficar bem. Tenho mil motivos pra celebrar. Meu Jesus é meu refúgio, abrigo e salvação. Com ele a vitória é certa. Então tudo vai ficar bem. Quando a tempestade chega ao coração e nuvens cobrem todo o céu de escuridão, eu ouço a voz de Deus sussurrar pra mim: eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Se eu caio, ele me estende a mão. Com o seu amor, ele me mostra a direção. Mesmo pelo vale da morte, eu não irei temer. Tua palavra diz que tudo vai ficar bem. Sei que nele eu posso confiar. Tudo vai ficar bem. Tenho mil motivos pra celebrar. Meu Jesus é meu refúgio, abrigo e salvação. Com ele a vitória é certa. Tudo vai ficar bem. Sei que nele eu posso confiar. Tudo vai ficar bem. Tenho mil motivos pra celebrar. Meu Jesus é meu refúgio, abrigo e salvação. Com ele a vitória é certa. Então tudo vai ficar bem. Muito bem, amigos, estamos de volta e a última coluna que vimos foi sobre a volta de Jesus. Nós vimos que um grupo vai dizer para as rochas e montanhas: caiam sobre nós. Mas em Isaías, capítulo 25, versículo 9, há um outro grupo de pessoas
Priscila, o que esse grupo, como esse grupo vai estar e o que eles vão dizer nesse momento? Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e alegraremos. Amigo querido, em qual dos dois grupos você quer estar? No grupo daqueles que vão estar desesperados? Ou no grupo daquele que vai estar feliz dizendo: esse é o nosso Deus que estamos esperando? Se você quer estar nesse grupo, você precisa viver toda a verdade. Quero te convidar a tomar uma decisão lá de Jesus Cristo, aceitá-lo como Salvador, viver as verdades, doutrinas bíblicas, pertencer à igreja verdadeira e vive, prega, ensina toda a verdade bíblica. E esta igreja, eu como pastor desta igreja, mas convido você a examinar a Bíblia, eu reconheço que a igreja adventista do sétimo dia possui estas colunas da verdade. Você está estudando a Bíblia, eu creio que você já percebeu alguma diferença entre a igreja adventista, a Bíblia ensina, e muitas outras igrejas. Você está feliz porque Deus tem te conduzido a conhecer a igreja verdadeira? Quer fazer parte dessa igreja? Eu sei que você quer estar na igreja do Deus vivo, e por isso eu te convido a tomar uma decisão ao lado de Jesus agora. Vamos orar? Ore comigo agora. Querido Deus, estamos estudando a Tua Palavra. Queremos saber, no meio de tantas igrejas, tantas religiões, qual é a igreja do Deus vivo. E hoje estamos descobrindo, através da Tua Palavra. Nos abençoe, nos guie, sinceramente, através do Espírito Santo, a toda a verdade, porque queremos estar contigo no Teu reino um dia, Senhor. E a Tua Palavra nos diz que aquele que quer fazer a vontade de Deus descobrirá se esta verdade, se o que eu estou falando, vem de mim ou se vem de Deus. Que o amigo, amiga que está orando comigo agora, seja abençoado, dirigido por Ti, a conhecer toda a verdade e viver esta verdade em Cristo Jesus. E é em nome de Jesus que eu oro e peço essa bênção. Amém. Amém. Amigos ouvintes, o programa Ensino Jesus volta na próxima semana. Agora nos despedimos dizendo assim: o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço. Até a próxima semana.